de hoje dos crimes e das infrações administrativas, né? A lei trouxe aqui no seu artigo 88 que praticar, induzir ou incitar discriminação da pessoa em razão da sua deficiência, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º, aumenta-se a pena de 1/3 se a vítima encontra-se sob cuidado e responsabilidade do agente. Então, praticar, induzir ou incitar, praticar, você discriminar uma pessoa em razão de sua deficiência é crime, né? Então, percebam aqui que o artigo 88 traz um dolo específico, né? Praticar, induzir ou incitar discriminação da pessoa em razão da sua deficiência. Discriminar uma pessoa por si só não é crime, né? Não no sentido do artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Todavia, você discriminar, e a prova vai trazer isso, em razão da sua deficiência, um motivo específico de agir, né? Aí sim é um crime aqui previsto. Então, a sua prova pode ser cobrada nesse sentido. Pode haver cobrança na sua prova nesse sentido, como já houve, né? Então, em razão da deficiência, entendam, nós devemos sempre tentar observar a finalidade do agente, né? Por que ele está praticando aquela conduta? Parágrafo 1º, né? Aumenta-se a pena de 1/3 se a vítima encontra-se sob cuidado e responsabilidade do agente, né? Obviamente, né, o desvalor da conduta é muito maior se a vítima está sob cuidado e responsabilidade do agente, né? Parágrafo 2º. Se qualquer dos crimes previstos no caput desse artigo é cometido por intermédio de meios de comunicação social e de publicação de qualquer natureza, reclusão de 2 a 5 anos e multa, né? Então percebam só o aumento da pena, né? Na verdade, a qualificadora aqui, né? Tendo em vista a reprovação. Se o crime é cometido por meio de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza. Então, se for por meio das redes sociais, aí a pena que antes era de 1 a 3 anos é multa. Se for por via das redes sociais, já é 2 a 5 anos é multa, né? Então, se fulano discrimina Beltrano presencialmente e sem dar publicidade, a pena é de 1 a 3 anos, mas se ele o faz por meio do Instagram, do Facebook, né, e tal, meios de comunicação social, aí a pena já é reclusão de 2 a 5 anos, né? Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º desse artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência, recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares do material discriminatório, interdição das respectivas mensagens ou página de informação na internet. Então, o juiz traz que, o legislador que traz que o juiz poderá determinar, né, o recolhimento e a interdição das respectivas mensagens. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 2º, esse artigo constitui efeito da condenação à destruição do material apreendido, né? Naturalmente, né? Destruição do material apreendido naturalmente. Artigo 89. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensões, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência. Reclusão de 1 a 4 anos sem multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é cometido por tutor, curador, síndico,
equidário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial, ou por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de profissão. Então aqui se trata de uma apropriação indébita específica, prevista na Lei 13.146 de 2015, né? Por quê? Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefício, remuneração, qualquer outro rendimento da pessoa com deficiência. E, de certo modo, não é raro a prática desse delito, ao passo que a pessoa que não tem condições, o deficiente aqui no Brasil, a pessoa com deficiente aqui no Brasil goza de alguns benefícios previdenciários, né, se forem observados determinados critérios, e não raro, né, e quem vai gerir são seus tutores, curadores, então, e não raro essas pessoas apropriam-se, né, desses valores. Aumenta-se a pena de um terço se é cometido por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial, ou por aquele que se apropriou em razão de ofício ou profissão, né? Então, aquele que tem a facilidade para apropriar, né, e gerir aqueles recursos, aquele que é incumbido de gerir aqueles recursos e, portanto, tem facilidade, né? Se ele realiza essa apropriação a um aumento de pena de um terço. Bacana? Artigo 90. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigo ou congêneres, pena reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado, né? Aqui seria o caso de abandono material específico do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Quem não provê as necessidades básicas da pessoa com deficiência. Então, portanto, o verbo trazido aqui no artigo 90 e destacado por nós é abandonar. Se for cobrado em prova, a sua questão vai trazer, como já trouxe, o verbo abandonar como elemento do tipo, né? Então, se abandonar, que não cabe a gente discutir o que é abandonar, mas se abandonar, se a questão trouxer o abandono, se trataria aqui do artigo 90, né? Pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidade de abrigo ou congêneres. Reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Artigo 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou realização de operações financeiras com o fim de obter vantagem devida para si ou para outra. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa, né? Então, repetindo, reter ou utilizar cartão magnético ou qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinado ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remunerações ou realização de operações financeiras com o fim, aqui possui uma finalidade específica, né? Com o fim de obter vantagem devido para si ou para outra. Detenção de 6 meses a 2 anos sem multa. Então, se a questão trouxer que a retenção foi para o fim de obter vantagem devida, pratica o crime do artigo 91. Bacana?
há necessidade aqui da finalidade específica, beleza? Continuando. Aliás, já no fim, né? Parágrafo único, aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é cometido por tutor ou curador, né? Naturalmente, o desvalor da conduta do tutor ou curador é muito maior do que de qualquer outra pessoa, né? Então, há um aumento de pena aqui nesse sentido. Bacana. Pessoal, então esse foi o estudo do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Agradeço a vocês que acompanharam até aqui. Eventualmente repitam essa aula, né? Ouçam novamente o nosso podcast, que você terá mais clareza em relação aos conceitos, mais familiaridade, e assim você tem mais possibilidade de acertar em prova. Bacana?